semana. Mensagem essa que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de partilhar com você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela noite de sono que tu nos deste. Obrigado pelo repouso. Obrigado porque o Senhor tem guiado a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem concedido a nós aquilo que nós precisamos para sobreviver. E louvamos o teu nome, ó Deus, porque nós tivemos uma semana muito especial, uma semana de bênçãos, uma semana que teve como objetivo fortalecer ou criar um hábito em nosso coração de te buscar nas primeiras horas do dia. Jesus tinha esse costume, Daniel tinha esse costume, Moisés, Elias, Paulo, homens e mulheres de Deus tinham esse costume de buscar o Senhor nas primeiras horas do dia. Que o Senhor, Pai, nos dê essa alegria, nos dê esse hábito, para que possamos, ó Pai, começarmos o dia sempre na sua presença. Eu gostaria de entregar as pessoas que estão assistindo no YouTube, no Zoom, em tuas mãos, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tire a angústia do coração dessa pessoa, se caso ela está com essa angústia, e que o Senhor venha trazer a nós esperança e confiança e fé. São essas bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Eu quero convidar você já vai descobrir o personagem que vamos estudar hoje. Cada dia temos estudado a história de um herói da fé, né, de pessoas que se destacaram em sua caminhada com Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir aí a Bíblia em Gênesis capítulo 32, e você já vai descobrir qual é o personagem que vamos estudar nesta manhã. Gênesis, capítulo 22, Gênesis 32, versículo 1. Gênesis 32, versículo 1. A Bíblia diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Maanaim. Bem, meus irmãos, essa expressão Jacó seguiu o seu caminho, se você olhar aí no contexto, faz referência à saída dele depois de um encontro com Labão, seu sogro. O mesmo sogro com que ele morou por 20 anos, a quem ele serviu durante tanto tempo. E o mesmo sogro de quem ele tinha fugido. E aí a gente vê o sogro dele saindo ao seu encalce, quando finalmente o encontra, porque Jacó sai sem se comunicar, sai sem se despedir, e quando finalmente o encontra, Deus dá um sonho a Labão, dizendo assim: não faça nada contra Jacó. E ali a gente vê uma conversa, eles praticamente resolvem uma situação, e a partir disso, cada um segue o seu caminho. E quando Jacó vai seguir o seu caminho rumo a Canaã, porque agora, depois de 20 anos distante da terra de seus pais, o Senhor pede para que ele voltasse. O texto diz que ele viu o quê? Anjos de Deus vindo ao seu encontro. É evidente, não só pelo sonho que Labão tem, para que não faça nenhum mal contra Jacó,
É notório a gente perceber aqui Deus conduzindo a vida de Jacó, porque agora anjos aparecem. Então, primeiro Deus envia um sonho para Labão, e agora Deus envia anjos, e a gente percebe que Deus está fazendo algo novo na vida de Jacó. E Jacó sabe que algo está acontecendo. Na verdade, a única razão pela qual Jacó está longe de casa foi por causa de uma situação que ele mesmo criou com seu próprio irmão. E agora, 20 anos depois, ele precisa deixar o seu sogro para consertar as coisas. Bem, consertar as coisas. Irmãos, a mensagem de hoje, que é a última mensagem dessa semana, Deus colocou no meu coração encerrar essa semana falando justamente sobre este assunto, que não é um assunto fácil. Eu orei a Deus nesta madrugada para que Ele pudesse me dar sabedoria. E eu também orei para que Deus pudesse abrir o seu coração para entender isso aqui. Consertar as coisas. Consertar as coisas. Para que eu e você, olha aqui, pastor, para que eu e você possamos viver a plenitude do propósito de Deus, nós precisamos saber lidar com pendências. Precisamos ter essa iniciativa de querer consertar erros. Quando você vê aqui a história de Jacó, ele sai para consertar uma situação familiar. E ele acaba criando outra. Deus lhe permite um acerto com Labão, né, antes que fosse embora, para que ele pudesse fazer um acerto com Esaú. Nós podemos dizer que Deus é um Deus de restauração familiar. Você diz amém? Deus é um Deus de restauração familiar. E hoje talvez eu esteja pregando para pessoas, para mães, para pais, para irmãos, pessoas que têm alguém da família que há anos não se conversam. Talvez eu estou pregando para filhos que há anos não falam com seus pais. Talvez nessa manhã eu estou falando com pessoas que vivem uma ruptura relacional com a sua própria família, às vezes com algum tio, às vezes com alguma tia, às vezes com algum primo, às vezes com alguma prima, não sei. Mas sabe de uma coisa, Deus é aquele que declarou por boca do profeta Malaquias que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse Deus que proporciona restauração familiar, ele está trabalhando na vida de Jacó para colocá-lo de volta naquilo que nós podemos chamar de trilho, do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Então, é nesse lugar que Jacó recebe uma movimentação de Deus. E ele manda mensageiros ao encontro do seu irmão. Ele sabe, Jacó sabia que havia chegado a hora e o tempo de Deus de realizar os acertos necessários na sua vida. Ele viu como Deus o abençoou diante de Labão. E ele percebe agora a movimentação dos anjos. Ele sabe que um cenário está sendo criado para que o plano de Deus se desenrole na sua vida. E ele sabe que ele precisava consertar algo com seu irmão. Além do mais, irmãos, já fazia 20 anos que ele carregava aquilo em si. 20 anos. Mas enquanto ele manda os mensageiros, ele está preocupado. E a palavra de Deus diz, no mesmo livro de Gênesis 32, que naquela mesma noite ele se levanta no seu acampamento. Aliás, ele chama aquele lugar de Manaim, que um dos possíveis significados, eu achei isso aqui muito interessante quando eu estudei, um dos possíveis significados de Manaim, sabe o que é? 2 acampamentos. Ou seja, ele chama de Manaim porque ali havia 2 acampamentos, o dele
e o acampamento dos anjos de Deus. E naquela noite ele se levanta, toma sua família e ele os conduz por um despenhadeiro, que você conhece muito bem, ou já ouviu falar, o famoso Val de Jaboque, que era como se fosse um riacho. E na hora de atravessar esse riacho, a palavra de Deus fala de algo especial, e eu quero convidar você agora a ir um pouquinho mais para frente. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Agora você vai lá no versículo 22, ainda no mesmo capítulo, tá? No versículo 22, a Bíblia diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Lembrando que esse processo de travessia começa à noite. Mas vamos para o verso 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu aquela famosa frase linda, né? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Uau! Que encontro, né? Esse encontro que Jacó tem muda completamente a sua vida. O que nós temos aqui, meus irmãos, é o que na teologia nós chamamos de teofania. Uma aparição do próprio Deus. Agora, uma informação importante. Todas as vezes que nós encontramos a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, todas as vezes que nós encontramos a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, e são várias vezes que isso aparece, é uma referência direta a Cristo antes de sua encarnação. Então, quem estava aqui com Jacó era o próprio Cristo. E Cristo pergunta para Jacó qual é o seu nome, e ele responde: meu nome é Jacó. Interessante que há um significado por trás do nome de Jacó. A palavra de Deus nos diz que o significado do nome de Jacó é usurpador, ou seja, aquele que engana. Eu olho para esse texto e imagino que talvez o que a gente possa ler nas entrelinhas é Deus perguntando: qual tem sido você, Jacó, até hoje? Porque o nome na Bíblia fala de identidade. Quem é você? E ele diz: eu sou enganador. Eu sou alguém que tem errado. Eu sou alguém que tem falhado. Mandei mensageiros para encontrar meu irmão. E eu enganei a ele há 20 anos. 20 anos minha vida tem sido marcada por isso. E então Cristo declara para ele: você já não mais será chamado Jacó. Meus irmãos, mudança de nome na Bíblia é uma mudança de identidade. É como se Deus estivesse dizendo assim: meu amigo, eu vou mudar aquilo que você é. Eu não vou apenas mudar a sua história.
Eu vou mudar a sua essência, eu vou mudar quem você é. Você será chamado de Israel. Israel é a combinação de 3 palavras no hebraico, né? Israel. Israel. Que juntos significam o homem que tem o poder de Deus. Que também pode ser transliterado como você lutou com Deus e com homens e prevaleceste. Meus queridos, olhem aqui para o pastor, em nome de Jesus. Há algo que eu e você precisamos entender. É que ao longo da nossa caminhada, às vezes lutamos lutas que são desnecessárias. Por exemplo, Jacó não precisava ter criado esses conflitos que ele criou. O que ele acabou de resolver com Labão foi um conflito desnecessário. E o conflito que ele está para resolver com seu irmão também foi um conflito desnecessário. E ainda que houvesse graça de Deus se manifestando para isso, nós temos que ser honestos em reconhecer que não precisava ter sido dessa forma. Mas é diante desse encontro, é diante desse recomeço que eu quero observar junto com vocês, nesta manhã, algumas coisas. Pelo menos 3 coisas que eu quero passar aqui de uma forma rápida. Pelo menos 3 coisas, se eu fosse você, anotaria. 3 coisas que eu aprendo com essa história de Jacó. Tá bom? 3 coisas. A primeira delas é o seguinte. Anota aí. Que é possível errar, mesmo quando Deus tem planos para as nossas vidas. Veja, se a gente pega Abraão, é evidente que Deus tinha um plano para Abraão. Sim ou não? Deus tinha um plano para Abraão, que se desdobrou na renovação da promessa a Isaac e continuaria a partir da próxima linhagem. Nós vemos, por exemplo, também um Esaú que não valorizou o plano e o propósito de Deus e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Nós vemos um Jacó que está dizendo: eu quero muito entrar nessa linhagem, nessa bênção que é transmitida, nesse plano e no propósito de Deus. E podemos dizer que foi aceito. Independentemente da atitude dele ter sido errada, nós vemos um coração inclinado a querer viver aquilo que Deus tinha. Então, quando ele foge de seu irmão, e aqui eu faço questão, marca Gênesis 32, marca aí, e vamos para Gênesis 28, 15. Às vezes, irmãos, a gente se apega a uma coisa e acaba esquecendo de outra. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Você nunca reparou que está escrito em Gênesis 28, 15? Em Gênesis 28, 15, nós vemos uma promessa de Deus. E Deus diz lá o seguinte, para Jacó: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a essa terra. Olha essa parte, olha essa parte. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Você percebeu isso aqui? Deus falando: eu estou cuidando de você. Sabe, o que você fez foi errado, mas eu estou cuidando de você porque eu te amo. Aí o finalzinho do verso diz: não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ou seja, sabe aquela frase lá de Gênesis 32, lá naquela batalha: eu não te deixarei enquanto não me abençoares? Quem falou primeiro foi Deus para Jacó. Quem falou primeiro foi Deus para Jacó. Em Gênesis 32, foi Jacó que imitou a palavra de Deus. Porque Deus falou primeiro: filho, eu não vou te abandonar. Filho, eu não vou te abandonar enquanto eu não fizer o que lhe prometi. Olha aqui para o pastor, em nome de Jesus. Você consegue ouvir Deus falando isso hoje para você? Porque às vezes a gente tenta fugir de Deus. Às vezes a gente dá um de desentendido de Deus. E Deus olha para você e diz assim: filha, filho, você pode tentar se esconder, você pode tentar fugir, mas o meu amor por você é tão grande que eu não vou desistir de você. Eu não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Irmãos, muito antes de Jacó falar essas palavras, Deus já tinha falado isso para ele aqui em Gênesis 28:15. Você entende? Porque Deus tinha promessas para Jacó. Eu e você precisamos entender o quão sérias são as promessas de Deus. Eu e você precisamos acreditar que o Deus que nos prometeu sabia que mesmo depois de termos as promessas, poderíamos falhar. E ainda assim fez promessas. Há pessoas que quando tropeçam, quando falham, parecem acreditar que tudo que Deus tinha prometido já não vale mais. Na cabeça delas parece que Deus mudou de ideia, ou que Deus não sabia que em algum momento elas poderiam falhar. Tem um texto lá em 1 Coríntios, eu vou citar aqui, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que o apóstolo Paulo diz assim: tantas quantas forem as promessas de Deus. É como se o apóstolo Paulo dissesse, não importa o número, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele, o amém. Ou seja, tem gente que acha que, eu estou fora do plano de Deus, aí parece que agora acabou tudo. Não. Meu amigo, Deus tem múltiplas formas de conduzir a sua vida, você só precisa se entregar nas mãos dele. Para cada promessa de Deus que eu e você temos na palavra, para cada promessa de Deus que eu e você recebemos ao longo da caminhada, o Senhor está olhando para mim e para você dizendo sim. Ele está dizendo amém, eu não mudei de ideia. Agora, a segunda coisa que eu aprendo, você está notando? A segunda coisa que eu aprendo aqui na história de Jacó é que não basta ter promessas, nós temos que lutar por elas. Isso aqui é muito importante. Não basta ter promessas, nós temos que lutar por elas. Eu vou citar aqui, não precisa abrir, mas eu vou citar o que Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz a Timóteo, diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Olha essa parte. Para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, veja, nós temos promessas da parte de Deus, mas precisamos entender que essas promessas, mesmo estando de pé, depois dos nossos erros, nós temos que lutar por elas. Parte dessa luta é continuar acreditando, mas parte da luta nós podemos dizer que é fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É quando entendemos a responsabilidade de cooperar com Deus e construir aquilo que Ele tem para nós, como plano e propósito. Deus agora fala ao coração de Jacó 20 anos depois. Jacó atrasou o propósito de Deus para a sua vida. E 20 anos depois, Deus está dizendo: Jacó, agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que consertar os seus erros. E ele precisa consertar algo com Labão antes de sair. Ele precisa consertar algo com Esaú 20 anos depois. E a terceira, e finalmente a última coisa que eu aprendo aqui com Jacó, com a história de Jacó aqui, é que de fato há uma necessidade de que haja conserto, reconciliação. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse princípio bíblico, nós vemos que muitas vezes os consertos podem acontecer de formas distintas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Moisés matou aquele egípcio e precisou fugir do faraó, nós podemos dizer que ele atrasou o plano e propósito de Deus não apenas para si, mas ele atrasou o plano e o propósito de Deus para uma nação. Deus tinha dito que eles ficariam 400 anos de escravidão no Egito. Mas devido àquela questão de Moisés, eles saíram com 430. E só depois de 400 anos distante que o Senhor fala com Moisés na sarça e diz assim: já morreram aqueles que queriam tirar sua vida. É como se Deus dissesse assim para Moisés: Moisés, você criou um problemão, e agora, depois de tanto tempo, a poeira baixou, nós podemos retomar o plano e o propósito que eu tenho para você. Você entende o que o pastor está pregando aqui?
Há situações que criamos, irmãos, que talvez não possam ser consertadas. E a gente tem que esperar a poeira baixar. Mas há outras que Deus quer que depois que a poeira baixe, como Jacó e Esaú, a gente precise fazer um conserto. A gente precisa tomar iniciativa e consertar e reconciliar. Olha o que o pastor vai dizer. Muita gente está fora do plano e do propósito de Deus porque tem falhado. Mas está esperando que Deus cumpra a sua promessa sozinho. Quer que Deus faça tudo. Não, Senhor, faz lá, resolve o problema lá. Eu não quero reconciliar. Senhor, resolve tudo. Está esperando que Deus cumpra tudo sozinho, não entende a sua responsabilidade, que não é apenas de crer, mas de cooperar com Deus. Então, talvez você seja uma dessas pessoas que está imaginando que, como Moisés, o tempo vai resolver tudo, a poeira vai abaixar por si. Mesmo no caso de Moisés, o Senhor chama para um posicionamento depois. Mas eu quero te dizer que muitas vezes nós estamos nesse mesmo lugar de Jacó, precisando estabelecer consertos, precisando estabelecer reparações. E às vezes são reparações em relacionamentos. Às vezes são reparações com situações que construímos ao longo da vida. Às vezes são escolhas. Nós podemos dizer todas as possibilidades do que pode ser consertado, mas você sabe, pelo testemunho do Espírito Santo, o que precisa ser consertado. Você sabe. E uma perspectiva que você precisa ter é que Deus te oferece oportunidade. Deus te dá oportunidade de um conserto. Deus te dá a oportunidade de um recomeço. Deus quer tirar de você, meu irmão e minha irmã, esse peso, sabe? E talvez eu já estou pregando para pessoas que há anos, sabe, carregam esse peso de uma situação mal resolvida. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nesta manhã que receberam este link, é a primeira vez que estão aqui, e percebem que essa mensagem veio do Espírito Santo para você, porque parece que tem espinhos no seu travesseiro que há anos você não consegue dormir, porque você tem uma coisa entalada dentro de você, de uma situação que há anos você não foi capaz de reconciliar, de resolver. Talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que há anos não fala com seu próprio irmão de sangue. Ou talvez não fala com seu próprio irmão na fé. Tem pessoas que quase saíram da igreja por causa de um problema com outro irmão. Ou às vezes com um ancião, às vezes com uma outra pessoa. Quase saiu. Porque você ainda não foi capaz de tirar um pouquinho essa prepotência, de tirar um pouquinho essa arrogância, de ter mais humildade e chegar para essa pessoa e dizer assim, me perdoa. Ou se não, se o problema não foi você, foi o outro, de pelo menos chegar para a pessoa e dizer assim, vamos resolver isso. Você quer ir para o céu, eu também quero ir para o céu, vamos tirar esse peso. Mas eu sei que você deve estar pensando, pastor, o senhor não sabe, pastor. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivi. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Pastor, o senhor não sabe o que eu tive que engolir. Pastor, eu fui humilhada. Pastor, eu fui escorraçado. Pastor, eu fui zombado. Eu fui colocado para baixo. Ei, eu não sei o que você passou mesmo. O que eu estou pregando aqui é que Deus quer tirar isso de você em nome de Jesus. E antes de você falar que eu não sei, você não calça os meus sapatos. Eu sei o que é perdão. Eu sei o que é ter alguém da própria família traído a sua confiança. Eu sei o que é isso. Eu sei que é perdoar. Eu sei. Você não está nos meus sapatos, assim como eu não estou nos seus. Mas hoje, Deus quer te dar a oportunidade, meu irmão e minha irmã, de você viver leve. Leve. Sabe, o não perdão, escuta o que o pastor vai dizer. Uma frase que todo mundo já ouviu. O não perdão
É um veneno que você toma querendo que outro morra. Nada está acontecendo com a pessoa, é você que está morrendo. É você que está se destruindo. Você entende? Jacó conviveu com isso há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. E quando Jacó finalmente decide cooperar com Deus, é lógico que ele estava temeroso. Sabe, irmãos, não estou dizendo que é fácil, não. Ele estava temeroso. E ele fica imaginando o que lhe pode acontecer. Mas o encontro com Deus determina o milagre que ele teria depois ao encontrar seu irmão Esaú. Nesse encontro ele precisa reconhecer os seus erros. Nesse encontro ele precisa descobrir quem é o Deus que ele serve. Nesse encontro ele precisa de um toque, como aquele onde ele sai mancando e ele experimenta o que nós podemos chamar de uma mensagem de humilhação e quebrantamento, mas também de um recomeço que vai trazer glória e que vai permitir que o plano e propósito de Deus se desdobre na vida dele. E é exatamente isso que Deus quer que você experimente em nome de Jesus. Deus quer que você experimente paz. Ei, para que sofrer? Sério mesmo que você vai levar isso aí que você está no seu coração para a sepultura? Sério mesmo? Sério? Que você vai levar essa angústia, essa mágoa para o pó da terra? Sério mesmo? Não. Faça como Jacó. Procure consertar os seus erros. Procure resolver as coisas. Porque às vezes a gente vai se auto-enganando, né? Ah, o tempo vai passar. Que não passa coisa nenhuma. Agora com a reconciliação você tira esse peso. Você também precisa reparar os seus erros, meu irmão. E buscar o pleno cumprimento do plano e do propósito de Deus para a sua vida. A minha oração é que o seu coração se permita ser guiado pelo Espírito Santo. E não apenas entender a oportunidade que ele oferece, mas talvez a semelhança de Jacó, que teve aquela visão com Deus, chamando ele de volta para Canaã. Essa mensagem seja o chamado de Deus para que você volte a trilhar o seu propósito, estabelecer caminhos de consertos e assim continuar sua trajetória rumo a Canaã celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer hoje você fazer esse conserto? Eu quero te fazer um desafio. O último desafio da nossa semana. Que tal você, depois desse sermão, pegar o seu telefone e fazer aquela ligação, hein? Que tal, hein? Que tal você, depois desse sermão, fazer o contato com aquela pessoa? Se você quiser fazer pessoalmente, faça pessoalmente. Mas talvez essa pessoa que você tem um entrave, está longe, que tal você ligar para ela? Faça uma oração antes. Peça para que Deus te dê as palavras amáveis e Deus vai te ajudar. E Deus vai trazer paz ao seu coração. Eu finalizo dizendo o seguinte. Durante a semana nós fizemos muitas orações, muitos pedidos. Sabe de uma coisa? Não desista, seja perseverante. Coloque a sua mão no manto de Jesus e diga, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Seja perseverante. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que já estava quase desistindo, quase levantando a bandeirinha branca, quase desanimando. Ei, não desista não. Continue firme buscando ao Senhor. Ele pode trazer o seu filho de volta para a igreja. Ele pode tirar o vício do seu marido da bebida. Ele pode tirar o seu filho das drogas. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode te dar essa capacidade de perdoar. Ele pode, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quantos nesta manhã gostariam de dizer assim, Senhor, me ajude a ser fiel. Me ajude, Senhor, a fazer a minha parte. Me ajude a cooperar com o Senhor naquilo que eu tenho condições. Me ajude a confiar no Senhor de todo o meu coração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu quero consertar aquilo que precisa ser consertado. Eu quero viver em paz. Eu quero seguir os teus planos. Quantos têm esse desejo em nome de Jesus? Então diga aí no chat do YouTube, eu quero corresponder aos planos de Deus para a minha vida.
Diga aí no Zoom, eu quero corresponder aos planos de Deus na minha vida, eu quero seguir os planos de Deus, eu quero ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Se é o seu desejo, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque chegamos ao fim da nossa semana de oração e nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos com Enoque, que foi capaz de viver o céu antes de chegar no céu. Isso é maravilhoso. Aprendemos com Abraão, que acreditou que o Senhor é o Deus do impossível. Nós aprendemos também com Jó, que Jó foi fiel ao Senhor em tudo. Jó, ele não amava as bênçãos que o Senhor dava, Jó amava o Senhor. Jó amava muito mais o Senhor do que as coisas que ele tinha. E por isso ele foi fiel. Nós aprendemos com Esther, que viveu pela causa de Deus. Nós aprendemos, ó Pai, tantas coisas, tantas coisas. Nós aprendemos com Noé, a como ser fiel. E hoje nós aprendemos com Jacó, que precisamos consertar as coisas, reparar as brechas, tirar aquele peso. Eu entrego essa pessoa agora que ora comigo em nome de Jesus nas tuas mãos. Eu entrego esse pai, entrego essa mãe, entrego esse filho, entrego essa família. Que o Senhor venha dar forças a essas pessoas, Senhor. Eu entrego cada pedido realizado. Que o Senhor venha atender e suprir as necessidades do teu povo, Senhor. E que agora vamos continuar essa semana em uma jornada de 40 dias. Ó Deus, nos ajude. Satanás vai fazer de tudo para a gente desanimar. A gente vai começar bem, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia. Quando chegar no quinto dia, a gente vai querer acordar tarde de novo. Não, Senhor, nos ajude a concluirmos esses 40 dias, nas primeiras horas da manhã, ao teu lado. E que nós possamos criar um hábito de buscar o Senhor. Esteja conosco, ó Deus, nos dê um dia na tua presença. São essas bênçãos que eu lhe peço, no doce nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que a continuidade da semana é aí a jornada, é a jornada. Então eu peço que você consiga essa jornada, o pastor Cleiton já disponibilizou aí o link, tá bom? Para que você tenha esse link e participe conosco dessa jornada especial. Pastor Cleiton, pastor Fontinelli, vocês têm considerações finais aí? Querem despedir do pessoal? Esperando o pastor Fontinelli, né? Primeiro os mais